Fala galera, começando o Tech Shorts número 3. Chegamos ao fim de novembro, mês de grandes encontros mundiais como a COP29 que aconteceu no Azerbaijão e a cúpula do G20, que foi sediada na cidade do Rio de Janeiro, a melhor cidade do mundo. A COP29 é mais voltada para temas sobre mudanças climáticas, mas a cúpula do G20 ela é mais abrangente, abordando temas sobre o desenvolvimento sustentável, seus 3 pilares, social, econômico e ambiental. Pilares esses que fundamentam as iniciativas ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, que são um conjunto de tendências e boas práticas que conduzem o desempenho sustentável das empresas. E hoje vamos entender um pouquinho da origem dessas práticas e por que as empresas se interessam tanto em estar aderentes à agenda ESG. Será que salvar o planeta e diminuir as mazelas da sociedade são os únicos motivos? E quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor isso é o meu amigo Mike Menezes. E é isso aí, Mike Menezes, meu grande parceiro, meu amigo, né, profissional de tecnologia, além de ser um pesquisador de sustentabilidade e planejamento energético, né, algo que está muito em voga hoje em dia, sobretudo com a agenda de ESG, que é o que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho, e também olhando, né, num cenário mais amplo ali, né, se a gente for ver o interesse das empresas, né, até mesmo o interesse da população como um todo, né? Então, estou muito feliz de te receber aqui. É um prazer para a gente poder falar um pouquinho sobre a ESG, o interesse ali das empresas nisso e os possíveis impactos aí na sociedade e no planeta. Tudo bem? Tudo bem, Celso. Cara, é um prazer estar aqui contigo. Me sinto lisonjeado por esse convite. A gente poder bater um papo, trazer um pouco para a galera o que é ESG, da onde que surge isso, cara? Para onde que vai? Qual a relação que tem aí com produto, com mercado, com tecnologia? Acho que esse é um tema interessantíssimo para a gente poder bater esse papo aqui. Não, sem dúvida. E, Mike, eu acho que a gente já pode começar falando exatamente sobre o termo ESG, né? É algo que está super na moda. Todas as empresas têm adotado, elas têm se inserido na agenda, porém muita gente não sabe exatamente a origem, como que a gente chegou ao estado que a gente está atualmente, né, dentro do tema ESG, né? Maravilha. Vale lembrar que o ESG ele está norteado ali, né, dos impactos sociais, impactos ali de governança que a gente tem e ambientais também, né? A gente não pode só conectar ESG só à sustentabilidade. E aí, dentro disso, a gente relembra o Protocolo de Kyoto. Ele foi formado ali em 97, ele define algumas metas específicas para redução de gases de efeito estufa. E esse acordo, esse protocolo assinado ali em Kyoto, pelos países que entendem que são os principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, e que remonta lá à época da era industrial. Então, a gente está falando muito dos países europeus, tá? Então, eles entram ali, eles formam ali essa cúpula, definem essas metas e seguem. Então, em 2015, acontece o Acordo de Paris. Essas metas surgem como mitigação do aumento ali do grau climático, né, do planeta. E a gente gostaria de mitigar lá em 2015 até 1,5. O que acontece se a gente aumenta muito o grau dessa temperatura global? A gente começa a impactar muito na fauna, na flora, a gente tem desastres acontecendo. E aí é que surge o Brasil. O Brasil ele entra como um país signatário, assinando esse termo ali, porque o país, como ele é um país, o Brasil, desculpa, como ele é um país em desenvolvimento, ele não traz essa responsabilidade de ser esse país europeu que contribuiu inicialmente para a emissão dos gases de efeito estufa, mas ele entra ali como um país importante, um país que tem ali sua economia em crescimento, está evoluindo industrialmente. Então, o Brasil ele entra com esse objetivo. Quase como um coringa, alguém que não necessariamente causou o problema, mas alguém que pode ajudar a resolver, né? Perfeito. Então, o Brasil ele tem um papel fundamental nisso. Ele entra com a proposta seguinte: eu vou manter ali em 43% até 2030 as minhas emissões. Então, ele entra com esse acordo, ele olha para a base de 2005 e aponta essa agenda 2030 ali em manter em 43% as emissões de gases de efeito estufa. Essa agenda 2030, ela remonta o objetivo do desenvolvimento sustentável. E aí surgem as ODS. São os objetivos que tem, e aí objetivos que tocam justamente nessas 3 principais siglas, tá?
meio Sim. ambiente, sustentabilidade e governança. E a gente vai falar de fome, a gente vai falar da parte de impacto ambiental, social, enfim, tudo isso que remonta a ESG. Então, Exatamente os pontos que foram discutidos agora na cúpula do G20, né? Que terminou agorinha, né? muito boa relação. E a ESG ele traz esse critério de avaliação ambiental, social e de governança. Como que a ESG, da parte empresarial, apoia essas ODS, esses objetivos de sustentabilidade? Então, começa a ter uma relação com o mercado financeiro. E acho que vai caminhar um pouco para um outro bullet que a gente vai tocar aqui, um outro ponto do tema, que é como que os meus produtos agora são ofertados dentro desse meio que a sociedade começa a olhar da seguinte forma: eu quero apoiar ambientalmente na minha relação com o produto. E aí o consumidor, seja ele qual for, começa a cobrar das empresas que os seus produtos gerem menos impacto possível no meio ambiente. E aí eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, que aparentemente é um assunto polêmico, mas que não deveria ser, já que o resultado disso é muito benéfico, que é o interesse comercial e de marketing das empresas, quaisquer empresas, né, que a gente esteja falando aqui. E a gente sempre fala muito mais sobre tecnologia, mas essa é uma pauta tão ampla que isso se estende para outros setores também. Mas o interesse dessas empresas em se posicionar como empresas verdes, né? Há um interesse comercial e de marketing muito grande de se mostrar como uma empresa defensora ali do meio ambiente e de outras pautas sociais e de governança também, né? E o que não é ruim. Não, sem dúvida. A gente pensa que empresas elas acabam sendo âncoras, né, uma para a outra ali, então acaba tendo uma competitividade. Claro, a gente drivando ali, né, direcionando de um modo saudável, só tem a ganhar. Porque é uma empresa que oferta o mesmo produto, talvez em uma embalagem, que ela vende uma reciclagem, você como consumidor, se você olha por uma embalagem que precisou derrubar ali algumas árvores para ser construída, se você olha para uma outra que foi tirada do lixão, reciclei e estou te entregando aqui um valor nesse meu produto, além do produto interno ali que vem em si, bom, eu, como consumidor, sem dúvida, optaria por comprar esse produto que tem essa embalagem sustentável, sabendo que, de forma direta, eu estou apoiando na sustentabilidade do planeta e evitando que esse grau do planeta suba. Esse Sim. grau que vai, de fato, impactar em devastação, né? A gente tem aí tornados que a gente pode observar que cada vez mais severos ali nos Estados Unidos. A gente tem estudos, Celso, que indicam que, por exemplo, toda a plantação de café do Brasil, ele tende a migrar para o hemisfério sul. Então, começa a remontar... Ambientes mais frios. Exatamente. Começa a remontar algumas situações. Pense que o Brasil, como principal fornecedor de soja e café, ele vai começar a remontar um pouco a sua matriz agrícola aqui dentro. Então, são impactos que você, como consumidor, com certeza vai querer evitar e, dessa forma, apoiar nessa aquisição de produtos mais sustentáveis. E é um link que, às vezes, a gente não faz, né? De que esse impacto ambiental não diz respeito somente a um tornado, a um problema como o próprio desmatamento, áreas que estão se desertificando, né? Mas isso impacta no dia a dia, de repente, na carne que chega ali no seu prato, no vegetal que chega, no café que você toma, né? Então é importante a gente estar atento a isso. E você acha que hoje ser uma empresa verde, ser uma empresa alinhada à agenda ESG, tem sido vista como algo a mais, né? Olha, eu sou uma empresa que eu entrego algo a mais do que as demais empresas. Mas você imagina que isso vai se tornar o que nós chamamos de novo normal? Você acha que isso em breve vai ser não algo a mais, mas algo obrigatório para essas empresas? Eu não tenho dúvida, Celso. Eu acho que a gente parte aqui de um marco onde, como você disse, hoje eu oferto um diferencial para você. Mas as empresas que não aderirem, que não caminharem para esse novo e aí estabelecer um patamar de normalidade, essas empresas vão ficando. É como o desenvolvimento tecnológico, tá certo? A gente precisa acompanhar um crescimento que o mercado aponta. E o mercado aponta para um crescimento de empresas que começam a ofertar os seus produtos dentro de um grau de sustentabilidade, um grau de governança,
um grau social, de impacto social, onde as empresas que não aderirem, encaminharem para isso, ela vai começar a perder as fatias de mercado, Sim. onde os seus clientes, eles começam a trazer, por exemplo, para decisões dentro das próprias empresas, qual fornecedor que eu desejo ter dentro da minha empresa. Ele tem um impacto social relevante? Ele tem um impacto ambiental relevante? É esse fornecedor que eu quero aqui dentro para justamente trazer uma pegada verde para o meu produto. Porque tem que tomar esse cuidado também, tá, Celso? A gente conseguir identificar aqueles produtos que de fato são verdes. E dentro da sua cadeia de distribuição e criação, tem empresas que acoplam e dentro ali da sua matéria-prima são verdes desde o início, tá? Senão a gente acaba também deturpando ali o produto final disso. Não adianta você carregar seu carro elétrico com um gerador a diesel, né? É meio essa a história, né? Maravilhoso esse exemplo. Pô, Mike, muito bom ter você aqui com a gente, explicando um pouquinho, né, sobre o ESG, o impacto disso, o interesse dessas empresas também na agenda, né? Espero que a gente, daqui para frente, possa se reeducar, né? Não apenas como cidadão, mas também como empresas, né? As empresas se adequem como novas empresas e nós como novos cidadãos com um pensamento verde, digamos assim. É tão clichê, né? Mas é isso, né? Porque o limite está muito próximo ali pra gente, né? Tá muito próximo. Tem estudos que remontam que 1,5 grau já é impossível de ser alcançado, tá, Celso? Sim. A gente já está apontando ali para 2 graus e, assim, 2 graus, esse caminho ali para um terceiro, né? A gente caminhando ali para 3 graus é muito arriscado para a gente, tá? Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. E acho que há um convite em todos os aspectos do planeta como um todo, no sentimento ali de tudo que está acontecendo. E como você disse, olha, às vezes, por estarmos aqui no Brasil, esse impacto ele não é direto. A gente não tem um furacão aqui no Brasil, mas com certeza daqui a uns anos você vai ter uma mudança de plantio, você vai ter um custo da carne mais caro, você vai ter um custo ali dos grãos mais caro aqui dentro do Brasil. Então, de fato, vai doer no bolso, vai impactar no bolso. Eu acho que há um convite, nós, como trabalhadores dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, começar a trazer e olhar para esse crescimento e trazer ideias, imputar ideias ali dentro da corporação, mas também como consumidores, tá certo? Eu acho que principalmente como consumidores e conscientes de que esse tipo de olhar e de perspectiva, ele precisa começar a fazer parte do nosso dia a dia, sabe? Essas discussões que a gente está tendo aqui, elas precisam fazer parte da discussão como se fosse o futebol. Sim, sabe? concordo. A gente fala do futebol, a gente fala do que aconteceu ali de entretenimento. É uma discussão que ela é completamente necessária para o momento que a gente se encontra, tá? Não, perfeito. Mike, super obrigado. Espero contar contigo outras vezes aqui para a gente falar sobre outros assuntos também. Meu amigo, vai ser um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço aqui da gente falar de um assunto tão relevante hoje para a sociedade, um assunto que às vezes ele está um pouco misto em alguns aspectos, mas que ele precisa ser melhor reavaliado, entendido e de fato compreendido e ser difundido do jeito que você está fazendo. Eu acho que aqui o trabalho que você faz é de grande valor. Tá, muito obrigado. Então valeu, grande abraço. Um abraço, Celso. Mas fala aí pra gente, vocês acham que os esforços das empresas na agenda ESG têm dado resultado até aqui? Fiquem à vontade para comentar, além de curtir e compartilhar esta postagem, meus amigos. Logo, logo a gente está de volta. Um grande abraço e valeu!